Irmãos, domingo passado, nosso irmão Fabiano lecionou sobre oração, que está dentro desse capítulo do culto, é um dos elementos que deve compor o culto. E hoje, então, como eu tinha anunciado lá atrás, eu vou retornar à parte de música. Nós temos tratado da parte musical dentro do culto ao Senhor, e vou fechar, acredito que dê tempo da gente fechar este assunto da música no culto. Aí, para a próxima aula que nós teremos, nós vamos tratar do dia do culto, que é o dia do Senhor, que desde o Novo Testamento passa a ser o domingo, tá bom? E assim a gente consegue fechar todo este capítulo relacionado com culto. Lembrando que é uma série que a gente está sobre culto. Você que chega porventura agora, talvez neste vídeo aí do YouTube, é importante você voltar nos demais vídeos. Nós temos, aí se não me falha a memória, 8 ou 9 aulas só sobre culto, voltados para este aspecto. Porque nós temos caminhado devagar e ampliando a nossa visão deste tema tão importante. Então nós falamos que o culto a forma como um culto se desenvolve, né? Nós chamamos isso de liturgia, que é o serviço público feito diante de Deus. E nesta liturgia nós encontramos música dentro do elemento da liturgia, como um dos elementos da liturgia. A aula em si sobre música, esta é a nossa segunda aula. Então, nós tivemos uma aula anteriormente, onde nós falamos que a música é um assunto muito importante, que foi alvo de muitas discussões, ou de muitas divisões na história recente das igrejas. No passado, talvez você que tem um pouquinho mais de tempo de igreja, talvez você até participou de igrejas que se dividiram no meio, por causa de questões litúrgicas, sobre aquele momento de renovação e tudo mais, e muito disso estava embalado por uma questão musical, até mesmo influenciado, e principalmente influenciado pela visão da igreja Lagoinha, que trouxe uma música profética para dentro das igrejas, com danças e tudo mais, e muitas igrejas embarcaram nessa visão, e houve diversos prejuízos para muitas denominações, inclusive. Mas a música, por mais que tenha sido um assunto, então, muito mal tratado em alguns momentos, é um assunto que está claramente exposto nas Escrituras e que nós precisamos atentar para aquilo que a Bíblia diz mais do que para os nossos gostos pessoais. Eu estou utilizando aqui um material do meu professor Heber Carlos de Campos Júnior, meu professor no mestrado. Ele deu algum módulo para mim sobre culto e também relacionado com a área de música. Então, muita coisa aqui eu estou retirando deste material de aula dele, que ele reproduz em uma palestra dele também, que está disponível no YouTube, e um livro que eu estou lendo, que eu li, né, um artigo de um livro, que é deste autor aqui, que trata sobre música, tá bom? E dentre, naturalmente, de outros autores, né, que a gente lê, mas o grosso que a gente está bebendo é deste material. Só lembrar que isso aqui que nós vimos, e é muito importante, o papel da música. Nós falamos disso, porque muitas vezes as pessoas acham que música, ela tem como papel louvar a Deus. Ela tem como papel também louvar a Deus. E é importante a palavra também, tá? Então não é que ela não louva a Deus, mas ela é também para louvar a Deus. Mas a música é mais ampla do que apenas louvar a Deus. Na relação para com o culto, a música é usada de várias formas. E tudo que eu estou falando de música também, eu estou falando relacionada com o culto. Música é um assunto muito amplo, e você tem música para várias coisas, música para casamento, e tantas áreas da vida. Mas o que nós estamos lidando é música na área cultica. A música para o culto, ela não é só na dimensão de louvor, mas ela tem várias dimensões, conforme você pode ver aqui. Isso aqui é uma divisão do livro dos Salmos. Os Salmos, embora nós lemos muitos Salmos, mas os Salmos, ele era, na verdade, o inário do povo de Israel. Ele era coletânea de música. E essas são músicas inspiradas por Deus. Deus mesmo deu. E você olha e você percebe que há uma diversidade de propósito dessas músicas. Por exemplo, infelizmente a imagem na projeção acaba não saindo tão bem, mas esse meio rosinha lá, você tem, que são as músicas de louvor. Os salmos de louvor. Então, dentre os 150 salmos, você tem um grupo que é, de fato, salmos de louvor a Deus. Mas você tem um grupo que é um salmo de lamento. E lamento aqui não deve ser entendido como algo negativo. Que às vezes a gente pensa em lamento como algo ruim, né? A pessoa só vive lamentando.
Não é essa a ideia. A ideia é de uma música que vai expressar as dores que o ser humano vivencia. As dores pelos seus pecados, as dores por se afastar de Deus. Então, uma música que lamenta a nossa condição diante do Senhor. Percebe? Não é só louvor. Aliás, se você olha aqui, você tem uma quantidade grande de música que vai expressar esse lamento que o povo de Deus tem que ter. O povo de Deus tem que lamentar quando quebra a lei de Deus. Então há músicas para isso. Músicas real, que era música voltada para a entronização dos reis. Música de sabedoria, que era música que dava grandes ensinamentos. Ação de graças, então de gratidão. A música só de gratidão, está agradecendo a Deus. E por aí vai, de confiança, declara a confiança no Senhor, há hinos de louvor. Então você tem divisões no saltério, mostrando para nós que a música tem uma diversidade. Isso é muito importante para a gente entender. Porque infelizmente, como a gente não trabalha muito a ideia de culto, quando eu falo a gente, eu estou dizendo as igrejas evangélicas. Normalmente eles pensam assim, o que tem no culto? Existe um momento de louvor e existe um momento da pregação. Não é isso. Liturgicamente não é isso. Nós vimos em Isaías, existe um movimento litúrgico. Deus fala, nós respondemos, nós oramos, nós cantamos, nós depositamos em Deus confiança, manifestamos a nossa lamentação pela nossa condição. E quando você vê diversidade de música, você entende que ela vai ter funções diferentes neste momento do culto. Então, muitas vezes, nós absolutizamos um aspecto da música, que é verdade. Lembra, louvor é verdade, lamento é verdade, confiança é verdade, mas a gente absolutizamos isso, tornamos todas as músicas só neste tom, e a gente passa a tirar de vista aquilo que é a grande realidade do nosso coração. Nós não só confiamos em Deus, declaramos sempre que nós estamos confiando em Deus. Muitas vezes nós estamos lamentando por não confiar em Deus. E muitas vezes as músicas atuais não cumprem este propósito, e nós deveríamos olhar sempre para isso, né? Então nós vimos essa frase de Edmund Cronin, ele é um autor de um livro sobre a igreja, e ele diz assim, a música, como pode ser percebido com clareza, não é em si mesma um elemento do culto, mas uma forma de oração, louvor, proclamação e exortação. A música ela está associada alguma outra questão no culto. Não é a música pela música. É a música vinculada a alguma coisa. Então a música vai orar, a música vai nos conduzir à oração, a música vai nos exortar, a música vai nos ensinar. Então a música vai fazer alguma coisa através daquilo para o qual ela está sendo utilizada. E a música vai nos conduzir em louvor a Deus também. Mas de forma muito simplista a gente diz, vamos louvar a Deus. Não só louvar, vamos também louvar, mas vamos agradecer também. Vamos pedir também, vamos fazer diversas coisas, né? Então não existe um momento de louvor. Existe vários momentos no culto. Alguns deles de louvor, outros de pedido de perdão e por aí vai. Então nós vimos de forma detalhada, e aqui que nós gastamos o nosso tempo, domingo passado, nos 3 papéis que a música ocupa. Música como louvor, música como oração e música como proclamação. Então a música é uma oração também diante de Deus. Por isso que a gente às vezes canta ela relacionado direto a Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Você não está falando para alguém, você está falando para Deus. Para Deus. Na verdade, você está orando. Você diz, não, pastor, eu estou fazendo de olho aberto. Olho aberto e fechado não é o que vai definir se é uma oração. O fato de nós cantarmos de olho aberto, muitas vezes a gente acha que a gente não está orando. Há muitas músicas que são orações, há outras que não. Mas são músicas que são orações. Então, entender essa dinâmica. Eu vou ler só um texto, Salmo 42:8, eu poderia ler vários, mas olha o Salmo 42:8. Lembra, isso aqui a gente viu no domingo passado, na aula passada, né? Domingo passado foi sobre oração. Na aula passada. Olha o Salmo 42:8. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. Está o seu cântico. Olha o que ele vai dizer agora. Uma oração ao Deus da minha vida.
Então ele está dizendo que o cântico dele era uma oração ao Deus da vida dele. Por isso que não cabe, vamos bater palma depois que alguém cantou. Eu estou dizendo de culto, tá? Por que não cabe? Vamos aplaudir o fulano que cantou. Ele orou a Deus. Quando você ora, alguém acaba a oração, você bate palma para aquele que orou? Não. Então não faz sentido essa dimensão, mas facilmente, porque a música é bela. A música é um elemento artístico, e Deus proibiu diversos elementos artísticos do culto. Ele não deixa que entre, por exemplo, artes no culto, no sentido imagens. São elementos artísticos que Deus proíbe. Mas a música Deus autoriza. É um elemento artístico que entra no culto autorizado por Deus e precisa ser visto como um elemento ligado a estas coisas. Porque facilmente nós somos encantados pela beleza dela e não para aquilo o que ela está fazendo. Então precisamos sempre cuidar disso, né? Cuidar disso. Então tenha sempre em mente essas três coisas: louvor, oração e proclamação. Proclamação é ensinar sobre Deus, tá? Então a gente ensina sobre Deus, fala daquilo que Deus fez, e aí a linguagem é aqui, voltada para cá. Vamos nós louvar a Deus. Nós não estamos louvando a Deus naquele momento. Nós estamos dizendo, vamos louvar a Deus. Porque Deus fez isso, Deus faz aquilo outro. Vamos louvar a Deus, entende? A música está ensinando a necessidade de louvar a Deus. Mas quando a gente canta alguma coisa que é direto a Deus, louvamos-te, ó Deus, a gente já está louvando a Deus. Então, essas dimensões, por isso que a música tem que ser pensada na hora de colocar ela no culto. O que eu quero agora? Eu quero ensinar ou eu quero fazer com que já adoremos direto? A linguagem da música vai expressar isto, a forma como ela é construída. E quem compõe música deveria fazer isso. Normalmente, hoje em dia, não se faz, porque se pensa na música para vender. Mas no passado, você pega o inário, você vai ver até algum ajuntamento assim das músicas. Músicas de adoração, músicas disso, que está vinculando exatamente para dizer, olha, essas são as músicas para esse momento. Essas são para esses momentos, porque elas enquadram, elas foram compostas pensando assim. Então, quando pensa em música, é muito mais amplo do que dizer assim, pastor, vamos colocar essa música, o que ela tem de errado? Essa não é a melhor forma, o que ela tem de errado? Há muita coisa que não está errado. A questão é, em que momento? Para quê? Será que a gente tem outra música melhor sobre esse assunto? Tem. Então por que a gente vai colocar essa se a gente tem uma mais rica? Não, mas é porque é gosto pessoal, né? Gosto pessoal a gente vai ficar vago, né? Gosto pessoal, cada um vai ter o seu. Então há uma dimensão de riqueza teológica por detrás disso. Então eu vou agora caminhar um pouco com vocês, não de forma exaustiva, mas passeando naquele conteúdo que eu te falei do Heber Júnior, Heber Carlos de Campos, boa parte dele, né? Não tudo, mas boa parte dele, da aula lá, que eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa história da música na Bíblia. E um grande personagem na música é o personagem chamado Davi. Davi é um grande compositor. Muitas pessoas até acham que ele compôs o salmo todo. A pessoa diz, o salmo de Davi. Não é todo o salmo que é de Davi. Boa parte é. Mas há outros salmos aí. Há um salmo de Moisés, por exemplo. E não foi Davi quem organizou todo o saltério. Não foi. Foi depois de Davi. Tanto é isso porque há salmos depois do período de Davi, depois que Davi tinha morrido. Mas Davi é um grande personagem da área da música nas Escrituras. Então, de forma a colocá-lo como esse referencial, antes de Davi, nós encontramos música na Bíblia. Não é que não exista música na Bíblia, existe. Olha lá, por exemplo, algumas coisas. Olha Jó. Jó 38, verso 7. Quando as estrelas da alva... É uma linguagem poética que está sendo dita aí, mas essa expressão filhos de Deus não são pessoas, tá? É uma descrição do mundo antes de criar. Antes de Deus criar o ser humano, ele está dizendo que os filhos de Deus louvavam ao Senhor. Os anjos louvavam a Deus. Então, de certa forma, essa ideia de algo que se volta para Deus, reconhecendo quem Deus é de uma forma bela, acontecia entre os anjos, até mesmo antes do mundo ser criado. Quando você olha para o mundo criado, Gênesis capítulo 4, Deus criou um mundo,
E quando é que vai surgir esse aspecto da arte musical? Olha lá, Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, 21. Vamos ler? O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai e flauta. O que você está vendo aqui é a descendência de Caim. Caim foi alguém que era do maligno. E o Gênesis está mostrando duas linhagens, claramente. Existe a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem da serpente, personificada em Caim. Caim tem filhos cruéis, o texto diz aí de um homem chamado Lameque, por exemplo. E nessa linhagem de Caim, você encontra o surgimento de alguém que vai desenvolver instrumentos musicais, desenvolver a arte. Então esse aspecto da arte surge entre os descrentes naquele momento. Isso não é negativo, tá? Não é assim, isso é negativo então. Não, isso é graça comum de Deus. A graça comum de Deus está sobre crentes e sobre descrentes. Aqui você vai ver alguém que vai criar, dentro da descendência de Caim também, a capacidade de criar animais, a parte metalúrgica, diversos progressos da humanidade vai acontecer na descendência do descrente, porque ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. E é assim que surge o elemento musical. O elemento musical surge entre os descendentes de Caim. Então perceba que a música em si não é algo apenas do culto cristão. A música é algo do elemento que Deus dá capacidade ao ser humano, enquanto seres criados, a se expressarem de forma artística. E essa forma de se expressar artisticamente pode ser bela, e glória a Deus, ou pode ser em rebeldia a Deus. Logo à frente aí, você vai ver exatamente uma manifestação rebelde, lá no verso 23. Ó. Disse Lameque às suas esposas: Adai e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passa a dizer-vos: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Isso é feito de uma forma poética, e feita no momento que vincula com instrumentos musicais. É bem provável que ele faz uma música, um rima acontecendo aqui. Mas ele está exaltando a violência, ele está humilhando a esposa, ele está exaltando o aspecto poligâmico de ter várias mulheres, mulheres de Lameque, uma série de coisas totalmente distorcidas. Mas ele faz isso com uma capacidade artística bela. A capacidade artística é dada por Deus, mas a capacidade artística por si só já não é o elemento que valida. Depende de onde ele vai ser inclinado. Por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, música é música. Música é música em qualquer lugar. Música é música em qualquer lugar, mas culto é culto em qualquer lugar. O culto, ele é cheio de outros elementos, e ele vai agregar esse elemento da música ao culto. E quando a música entra para o ambiente do culto, ela vai entrar com uma série de regras. Ela vai se conformar a este elemento. Porque a música, enquanto música, é música em qualquer lugar, inclusive em rebelião a Deus. Mas quando ela entra para o ambiente do culto, ela pode ser utilizada, não há nada de errado com isso. O próprio Davi vai tocar harpa, que foi criada aqui, no meio dessa descendência. Ao fazer o uso disso, ele não faz de forma neutra. Ele faz uso, como em tudo, seguindo o princípio daquilo que Deus quer que seja estabelecido. Assim, então, existe o elemento da graça comum em todas as áreas humanas, e quando a gente traz isso para o ambiente cultico, a gente precisa direcionar para aquilo que Deus ordena que seja feito. Então, não basta apenas dizer, é música, porque a regra pela música em si não se aplica ao culto. O culto tem alguns elementos, que é aquilo que a gente viu lá: pregação da palavra, louvor a Deus, oração. Aí você vai pegar esse elemento artístico, dado por Deus para todos os seres humanos, e inseri-lo ao culto para desenvolver esses elementos que Deus quer que aconteça. Tá bom? Olha, aí tem vários cânticos, né? Eu vou passar correndo essa parte, mas abra só para você ver. Olha Êxodo 15. Êxodo 15. Êxodo 15. Êxodo 15 você vai encontrar música acontecendo entre o povo de Deus. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. E ele vai falar daquilo que Deus fez. Preste atenção nisso, que lá na frente eu vou citar e você vai lembrar desse texto. Moisés
canta mais do que o que ele sente. Moisés canta aquilo que Deus fez. Ele está cantando de forma poética, mas ele não está apenas externalizando os sentimentos, ele está também. Mas ele está externalizando os sentimentos a partir de fatos objetivos. Deus pegou o carro de Faraó e jogou na água. Deus abriu o mar. Cantemos ao Senhor. Ele está cantando essas coisas, daquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez. Você abre em Juízes, capítulo 5, você tem um outro cântico, o cântico de Débora. Mas não precisa abrir não, por causa do tempo. Deuteronômio 31:30. Moisés de novo, olha o Deuteronômio 31:30. Então Moisés pronunciou aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Você deve lembrar que Deuteronômio é o último livro do Antigo Testamento. E você está no final do último livro. Moisés está para morrer. Ele não vai entrar na terra prometida. Aí ele vai cantar diante dessas pessoas, cantar aos ouvidos deles, os feitos do Senhor. E dizer, tem que entoar isso. Vocês vão entrar na terra prometida, vocês precisam cantar isso para as pessoas. Moisés é alguém que tem na memória o que Deus fez, e ele quer passar para a próxima geração aquilo que Deus fez. Gerações vão surgir que não conhecem aquilo que Deus fez. E uma das formas deles saberem o que é que Deus fez, é essa música que Moisés está cantando. A música tem uma capacidade de decorar muito grande. Eu estou ensinando a Esther a decorar os livros da Bíblia. Ela estava decorando bem, falando aí até Esther, mais ou menos. E aí depois eu comecei a passar musiquinhas para ela. Ela decorou todo. Só que ela começa a falar, ela começa a cantar. Eu falei, só fala, filha. Não, ela começa a cantar. E é assim mesmo, não é? A gente vai ler, a gente lê Colossenses 1. Hoje a gente canta essa música. Quando você começa a ler, você começa quase a cantar. Então a música tem essa grande capacidade de fazer com que a gente grave algo. De ficar lá. Moisés está utilizando exatamente disso e dizendo, vou cantar a esse povo, e eles vão cantar isso para que eles possam passar à próxima geração. Afinal de contas, uma geração está morrendo. E uma nova vai surgir. Olha lá o verso de número 1 e 2 de Deuteronômio 32. Depois você lê, tá? Esses cânticos em casa. Ó, inclinai, olha o conteúdo da música. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Vamos ler? Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como a gotas de água sobre a erva. Percebe o elemento poético? O elemento poético está aqui, ó. Como a chuva, como o orvalho. Tudo é um elemento poético. Mas o que é que ele quer que isso faça? Ele diz que a doutrina goteje sobre mim. Que seja o tempo todo eu permeado, banhado pela doutrina. E ele faz isso cantando uma poesia, para que isso fique mais claro na mente das pessoas, o quão é importante é da doutrina para a caminhada cristã. E ele vai dizer tudo sobre doutrina nesse texto, tá bom? Então a gente viu uma breve apanhado assim, de como que músicas aconteciam, já no povo de Deus, mesmo antes de Davi. Mas olha como que Davi vai trabalhar essa questão musical de uma forma muito grande. Olha primeiro o livro das Crônicas, capítulo 25. Para você entender, o capítulo 22 vai dizer para nós que Davi faz preparativos para edificar o templo. Davi não vai ter condição de construir o templo, Deus diz que vai ser o filho dele, mas ele está preparando as coisas todas para que o filho dele possa construir o templo. Até esse momento, o culto em Israel estava muito ligado ao tabernáculo. Aquele período que a gente viu em Êxodo, o povo caminhava, o povo andava, não tinha um lugar fixo. Eles andavam, paravam, abria o tabernáculo e nessa caminhada tinha música acontecendo. Agora eles vão fixaram já o tabernáculo lá no templo e agora eles vão fazer um templo mesmo. E Davi está preparando as coisas. Olha lá então no capítulo 25. Quem levava o tabernáculo durante a peregrinação? Quando o povo saiu do Egito, Deus vai no Monte Sinai, dá a ordem para construir o tabernáculo. E aí eles têm que carregar aquele tabernáculo
à medida em que eles vão caminhando. Quem carregava o tabernáculo? Quem? Os levitas. A função dos levitas tinha a ver com sacrificar e levar esse tabernáculo. Agora esse tabernáculo está fixo, e vai ter um templo fixo, vai cada vez mais se tornando formalizada isso. E aí então Davi vai colocar uma função para esses levitas. Olha lá, 1 Crônicas 25, verso 1. Davi, juntamente com os chefes dos serviços, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum, para fazerem o quê? Profetizarem com harpas, alaúdes e cimbalos. O rol dos encarregados neste ministério foi, e aí tem uma lista de nomes. Então ele pega dentre os levitas e vai separar alguns homens para fazer esse ministério. Agora eles vão ensinar com a harpa, vão ensinar. Davi está organizando essa música em Israel, tornando isso uma função agora dos levitas, que não vão mais precisar carregar o tabernáculo, mas eles estão associados com o culto, e eles vão exatamente cuidar deste aspecto. Lembra, os levitas são os da tribo de Levi, os da tribo de Levi. Olha lá o verso 3. Quanto à família de Gedutum, os filhos de Gedares, aí vai, que profetizavam com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Você já vê nesse aqui dois elementos, graças e louvor ao Senhor. Olha o verso 5. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente do rei, cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhes 14 filhos e 3 filhas. E aí vai dizer, todos estes estavam sob direção, respectivamente, de seus pais. Para quê? Para o canto da casa do Senhor, com símbolo, alaúde e harpas, para o ministério da casa de Deus. E aí vai citar o nome deles. Percebe como que eles estão sendo separados para o canto. É isso que daqui a pouco vai dar origem aos Salmos. Lembra do livro dos Salmos? Vai dar origem nesse processo que Davi está fazendo. Vocês vão organizar, vocês vão fazer, vocês vão compor, vocês vão profetizar. Profetizar porque eles seriam inspirados por Deus para compor essas músicas. E eu estou separando vocês para esta missão. Então você vê algo que não tinha antes e agora está tendo. Não é que não tinha música, mas não tinha essa ênfase de preparação de forma inspirada por Deus, para que alguém fizesse isso de forma inspirado e tornasse um livro canônico, que vai ser o que vai ser os Salmos algum tempo depois. Vai para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, você dá um passo atrás, aqui ele está preparando para o templo, mas lá atrás ele já estava falando quando ele estava lidando com o tabernáculo. Olha lá, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Olha o verso 1. Fez também Davi casa para si mesmo na cidade de Davi. Cidade de Davi, qual que é o nome dessa cidade? Cidade de Davi, qual que é o nome dela? Não é pergunta retórica não, é para vocês responderem. Cidade de Davi, que cidade é essa? Fala alto, povo, eu estou surdo ou vocês estão ouvindo? Cidade de Davi, que cidade é essa? Jerusalém. Jerusalém. Eu só entendi Lém, é Jerusalém que você falou, não foi não? Jerusalém. Aqui não tem como eu fazer todo esse apanhado, mas é o quê? A arca está vindo, e Deus tinha dito, quando chegar, vocês habitarem na terra, até aquele período, antes, lá no período de Moisés, a arca caminhava, não, né? O povo carregava a arca, mas a arca ia junto com o povo ia para um lugar, levava a arca, e Deus disse, quando chegarem lá na terra, eu vou separar um lugar para vocês colocarem essa arca. E essa arca foi colocada em Jerusalém, essa unificação. Daí vai ser chamada a cidade de Davi, a cidade de Davi. Então, Léo, Sião é sinônimo. Sião é um monte Sião, Monte Sião, mas é sinônimo. Às vezes a palavra Sião é usada para Jerusalém, às vezes Jerusalém para Sião, mas Sião em si é um monte. E o templo foi construído neste monte de Sião. Mas Jerusalém compõe essa região. Olha lá o verso 1.
e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então ele preparou o lugar para a arca de Deus. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. O que Davi está fazendo aqui? Davi está pegando o elemento culto e está seguindo os princípios estabelecidos por Deus. Ele diz: olha, a gente vai colocar a arca aqui, mas só os levitas que devem pegar essa arca lá e trazê-la para cá. Porque é assim que Deus ordenou. Ele está seguindo um princípio de Deus, ordenou sobre algo, ele vai seguir. Verso 3. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém, cidade de Davi em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E aí então está lá a descrição daqueles que iriam fazer isso. Olha o verso 12. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Continuemos. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhes preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Por que então não a buscamos segundo nos fora ordenado? Que episódio é esse que Davi está dizendo que teve um momento que eles tentaram trazer a arca sem que fosse da forma como Deus ordenou, e Deus foi contra eles? Isso, Uzá. Lembra da história do Uzá que a gente viu lá atrás? Daquela arca que ia cair, Uzá tocou nela? Davi aprendeu a lição. Davi está dizendo: vamos trazer a arca. Mas lembra, a primeira vez que a gente tentou fazer isso, a gente fez sem ser da forma como Deus ordenou. E Deus foi contra a gente. Agora a gente vai fazer como Deus ordenou. Afinal de contas, a adoração a Deus tem que ser como Deus ordenou. Como Deus ordenou. Então é isso que está acontecendo aqui. Ele está aprendendo com a lição do passado e fazendo de forma correta. E aí vai acontecer o processo de trazer sobre a vara e tudo mais. Olha o verso 16. Disse Davi aos chefes dos levitas, que constituísse a seus irmãos, vamos ler? Os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúde, harpas e cimbalos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Então Davi está pegando aqueles levitas e dizendo: agora sabe de uma coisa? Agora vocês vão também se dedicar a essa área da música. Vocês vão fazer isto. Nós poderíamos ler diversas coisas, né? Olha o verso 19 de novo, Assim os cantores, Emã, Asaf, Etã, se faziam ouvir com símbolo de bronze. Olha o primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Aí eles pegam essa arca, verso 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e o puseram no meio da tenda. Que lhe armara Davi. E aí ofereceram holocaustos, sacrifícios e tal. Olha lá o verso 7. Verso 7. Naquele dia foi que Davi, Asaf e a seus irmãos celebrarem com hinos o Senhor. Foi o primeiro dia em que Davi, então, fez com que isso acontecesse. Agora eles vão fazer isso com hinos. E você vê aqui um hino acontecendo. Rendei graças ao Senhor, invocai ao seu nome. Aqui você vê uma composição de salmos, do Salmo 105, 96 e 106. Quando você lê esses salmos, você vê eles aqui inseridos. Então aqui foi uma música que foi composta para essa questão e cantada dentro desse ambiente. Então veja como que em Davi a música vai tomando forma, vai se oficializando e Davi vai tornando essas pessoas aqueles que vão compor. E essas músicas compostas, lembra? Eles profetizariam. Eram músicas inspiradas por Deus. Foram as que tornaram-se os salmos, o saltério. Por isso que a gente preza bastante para olhar para os salmos como referência de música e olhar para os salmos para cantar aquilo que Deus quis que fosse cantado. Talvez alguém diga assim: pastor, mas os salmos não é só para Israel? Não, olha o Salmo 96. Salmo 96.
Que às vezes uma argumentação diz assim, não, a gente não tem que cantar nenhum salmo, porque o salmo era para Israel, foi algo que Deus usou a Israel. Essa é uma informação errada. Olha o Salmo 96. Vamos ler? Cantai ao Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Você está vendo uma música que foi dada sob inspiração de Deus para fazer parte desse cântico de Israel, mas a ordem é que nessa música é dito, cantai ao Senhor todas as terras. Ao verso 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória. Então não é uma música só para Israel, o saltério é uma música que abrange também nós. Nós também fomos contemplados com o saltério. Olha o Salmo 100. Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todas as terras. Quando você está lendo esse salmo, você tem que lembrar aquela construção de Davi. Por que eu gastei tempo fazendo aquela construção? Mostrar como que isso aqui se deu, como que isso foi organizado, por que passou a ter gente para fazer isso? Davi, sob orientação de Deus, está estabelecendo eles como autoridades para realizar esse fato. Olha o Salmo 117. E aí você vê que já nos Salmos há uma abrangência de povos na convocação a essa adoração a Deus. Olha o Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Percebe? Aos gentios, aqueles que não eram israelitas. E ele está dizendo, louvai ao Senhor. Uma música inspirada por Deus, um saltério que deveria ser utilizado. No Brasil, isso é muito novo, ou às vezes muito distante, porque nós fomos criados, mais recentemente, no passado tinha até um inário que era Salmos e Hinos. Quem lembra dessa época? Aí não precisa dizer não, que você vai dizer a sua idade. Mas no passado existia um livrinho chamado Salmos e Hinos. Essa ideia de que abrangia salmos nessa composição. Mas para nós, na nossa cultura, é muito estranho os salmos, porque a gente ficou muito distante deles. Mas na história da igreja, a igreja sempre cantou salmos. Salmos fazem parte do repertório do povo de Deus. Foi no Antigo Testamento, foi no período do Novo Testamento, no período da história da igreja, é ainda no mundo, em vários continentes há. É porque nós nos limitamos culturalmente à nossa região e a gente acaba desprezando aquilo que Deus, de forma inspirada, nos deu. Tem um estudioso que faz uma leitura, mas antes dessa citação, olha Efésios 5,19. Eu vou desenvolver esses dois textos depois, mas vamos ler aí só para a gente ver lá no Novo Testamento. Olha o Salmo, Efésios 5,19. Olha Paulo dizendo sobre música. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Percebe a expressão salmos aí, ó? Falando entre vós com salmos. Ele está pensando o quê? No saltério. Ele está, não sendo exclusivo, ele está dizendo hinos, cânticos espirituais, mas salmos está lá. Salmos está lá como elemento do que a igreja cantava. E a igreja de Éfeso não era judia. A cidade de Éfeso não era uma cidade dos judeus. Era formada de gentios. E está incluído essa música dos Salmos presente. Olha a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, outra cidade grega, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Olha o verso 26. Paulo está dizendo de um culto que acontecia lá. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outro língua. Ainda outra interpretação, ou seja, tudo feito para edificação. Percebe? Ele está dizendo, um tem salmo, um vai cantar os salmos lá. É assim que acontecia na igreja de Corinto. Então era algo muito comum. Quando você lê que Jesus celebrou a ceia, e depois de ter celebrado a ceia, ele cantou um hino. A cultura judaica existia os hinos específicos que eram cantados na Páscoa. Dentro do saltério tinha lá as músicas cantadas na Páscoa. É esse hino, um daqueles salmos que Jesus cantou depois da ceia. Então, os salmos permeia toda essa história que a gente tem das Escrituras. Tem um estudioso, por exemplo, que vai dizer
que das muitas vezes que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, e ele fez uma pesquisa para isso, né? Mais de 40% dessas citações vêm dos Salmos. Então, os textos do Novo Testamento citando o Antigo, 40%, um pouquinho mais, são citações de Salmos, 116 são citações diretas, na literalidade. Pegou o Salmo e colocou lá. A Epístola de Hebreus cita 10 diferentes salmos. Salmo 2, 8, 22, 40, 45, 95, 102, 104, 110, 118. Só numa cartazinha, a carta aos Hebreus, que quer mostrar a superioridade de Cristo em relação às coisas do Antigo Testamento. Ele usa exatamente os salmos para mostrar isso. Então está aqui uma grande base para a gente entender, se nós queremos cantar músicas que a igreja do Senhor Jesus canta ao longo da história, a gente também tem que cantar salmos. Não é só salmos, infelizmente as pessoas tendem a ir para os extremos. E como durante muito tempo os salmos foi desprezado, há alguns que querem só cantar salmos. Nós não concordamos também com essa interpretação, porque há uma série de coisas que a gente pode conversar depois sobre isso, que não é correto, dentre a própria palavra, salmos, hinos e cânticos espirituais. Há divergências quanto a esse significado, mas a boa parte da maior interpretação sadia aponta para essa diversidade de músicas. E você vê na própria Escritura, embora já existissem os salmos, você vê cânticos acontecendo no período do Novo Testamento. Maria vai cantar ao Senhor, Zacarias vai cantar ao Senhor, e por aí vai. E a história da igreja também tem feito dessa forma desde então. Valorização nos salmos quanto referência do que cantar, valorização no cantar os salmos, e sempre imbuído com mais músicas que vêm ao longo da história, somando nesse repertório do povo de Deus. Mas a nossa geração, a nossa região aqui e tudo mais, a gente não tem problema com isso. O nosso problema é que ninguém canta salmos. As pessoas desprezam 150 músicas que Deus inspirou. Isso a gente deveria repensar, rever, e a gente tem feito isso enquanto igreja, né? Tem alguns salmos sendo cantados. Olha, pós-Davi, então. Então, a música antes de Davi, a música com Davi, a música pós-Davi. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Há várias coisas, mas aí você tem um rei que vai fazer uma reforma religiosa. Um rei que vai fazer uma reforma religiosa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29, Ezequias vai mandar abrir o templo e fazer uma reforma. Estava tudo paganizado, o culto estava distorcido e tudo mais. Como que Ezequias vai pensar nessa reforma? Olha lá o verso 25. Verso 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolo, alaúde e harpas. Vamos ler agora? Segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor, por intermédio de seus profetas. Então ele diz assim, tá, a gente tem que restabelecer o culto. Eu vou começar o quê? Do zero? Tem um monte de coisa paganizada, vamos tirar isso aqui, a gente faz do nosso jeito? Ele diz, não, calma aí, Davi ordenou sobre isso. Vou fazer aquilo que Davi ordenou. Ele diz, porque isso veio do Senhor. Deus ordenou Davi. Então não foi uma invenção de Davi. Foi Deus mesmo quem ordenou. E aí esse indivíduo, então, Ezequias vai dizer, vou seguir o que Davi e Gade, que foi o profeta da época de Davi, fizeram. E o que eles fizeram? Eles colocaram lá os salmos. Olha lá de novo o verso 25, que é aquele texto que a gente leu lá atrás, tá? Olha lá o verso 29, verso 25, né? Ó, este mandado veio do Senhor, por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse os holocaustos sobre o altar. E começando o holocausto, começou também o cântico do Senhor com as trombetas. Ao som do instrumento de Davi, rei de Israel, toda a congregação se prostrou, quando se entoava o cântico aqui é o cântico que Davi tinha composto, os salmos. E as trombetas soavam, tudo isto falei até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos que se achavam com eles prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas, vamos ler agora? Que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente,
E eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, o que seriam essas palavras de Davi? As palavras de Davi, os salmos. Então vamos louvar o Senhor de acordo com as palavras de Davi. Isso que ele fez com os levitas daquele período. Então, pós-Davi, o que você encontra é que quando alguém quer fazer uma reforma, eles vão se voltar para o elemento que Davi fez. Aliás, esse voltar-se estava em Davi. Davi volta-se para Moisés e diz, é assim que Deus ordenou que tem que trazer a arca. Ezequias diz, a gente tem que reformar o templo. É assim que Deus ordenou que Davi faça. Então a gente vai seguir o que foi ordenado. Quando a gente vai para o Novo Testamento, eu não vou aqui passar por causa do tempo, a gente tem o cântico de Maria, cântico de Zacarias, o cântico que Jesus cantou após a ceia, a gente não sabe qual o cântico, mas sabe a citação. Paulo e Silas cantaram quando estavam na prisão. Em Tiago diz, está alguém alegre, cante louvores. Então há várias ordens para cantar também no Novo Testamento, não há dúvida quanto a isso. Quando você estiver em casa, pega o cântico de Maria, que está em Lucas 1, e abra lá em 1 Samuel capítulo 2 ou 3, pega o cântico de Ana. Você vai ver o quanto de semelhança há entre um cântico e o outro. Maria está compondo um cântico novo, mas ela está compondo um cântico baseado naquilo que Deus sempre fez, baseado num cântico que Ana tem. Ela vai fazer essas referências. Porque, de certa forma, o que a música tem que fazer é isso, falar daquilo que Deus faz. E como outras pessoas já falaram daquilo que Deus faz, você vai exatamente dar prosseguimento a essa composição fantástica. Mas abre em Efésios capítulo 5, de novo, verso 18. Aqui você encontra, são dois textos, tá? Efésios e Colossenses são muito parecidos, e você encontra onde a Bíblia mais, embora seja curto, mas existe mais princípios aí por detrás desta música. Olha Efésios capítulo 5. Efésios 5, 18. E não, vamos ler? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo mais, tal. Então aqui você tem uma série de orientações relacionadas com música. Deixa aberto, tá bom? Aqui que a gente vai voltar para ele. Olha Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, nesses dois textos aí, a gente encontra alguns princípios que a gente pode citar aqui. Por exemplo, o direcionamento vertical e horizontal que a música tem. A música, ela deve ter alguns direcionamentos quando a gente canta esta música. Ela tem a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Lembra da parte de oração e proclamação? É esses dois elementos. Onde você encontra ele diz, falando entre vós, cantando entre vocês. A gente canta diante de Deus, mas a gente canta uns aos outros. Quando a gente canta para Deus e a gente canta para edificar uns aos outros. A música no culto tem o elemento vertical e horizontal. Ela tem a dimensão diante de Deus e diante das pessoas. Então, quando você canta, é uma forma de você abençoar o outro que está do seu lado. O culto é congregacional. O culto é congregacional. Então, essa dimensão da verticalidade e da horizontalidade. Mas a gente não deve pensar nesse horizontal como se fosse ênfase no homem. Quando eu digo que a gente canta uns aos outros, não é que a gente canta sobre o outro. A gente canta sobre Deus ao outro. O que consola o outro é aquilo que Deus é. E você faz isso. Os Salmos faz isso. O Salmo fala, às vezes, sobre Deus para alguém.
Então a gente tem que ter essa dimensão. O que a gente tem que ter? Os equilíbrios. Não pode ter música só assim. Afinal de contas, e Deus não vai participar desse diálogo? E também a gente pode ter essa dimensão de falar sobre Deus às pessoas, porque há salmos assim, há ordens assim, e assim que as músicas acontecem. Eu não vou aqui citar por causa do nosso tempo, mas Salmo 96, você vê dirigido o preâmbulo do Salmo dizendo isso, que é para ensinar as pessoas. Foi composto pensando em ensinar alguém. O Salmo 5 já é direto a Deus, e por aí vai. Só para vocês lembrarem, quando a gente diz assim, louvai a Deus, a gente está dizendo que vamos louvar a Deus, estou mandando, ensinando, vamos louvar. A gente não está em si louvando. A gente está nessa dimensão horizontal, nos ensinando que a gente precisa fazer vertical. E às vezes a gente gasta muito tempo com música só assim. Tá, você está falando que tem que fazer, por que não faz? Faz logo. Vamos cantar assim, mas na hora de compor a pessoa não pensa. A pessoa pensa sempre no outro. E tem esse elemento do outro, mas a gente também tem que ter elementos diante de Deus. Se eu estou falando, vamos louvar a Deus, por que a gente não coloca uma música, então, agora que louve a Deus? Nada melhor do que colocar em prática o que eu acabei de dizer que a gente tem que fazer, fazendo no culto. Pastor. Leonardo. Sobre esse louvar e esse cantar, uma questão importante é que realmente é cantar, tem que sair o ar da nossa boca, tem que ouvir a voz, a minha voz, a voz dos irmãos. É importante que se pronuncie, que seja audível, que seja entendível. Isso nós somos muito falhos, né? Somos. Quantas vezes nós já estamos aqui, a gente se levanta e fica só vendo, de boca cantar. fechada, só balbucia. Então é importante que a gente cante de fato, que saia som da nossa boca. Mesmo que seja desafinado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tem que cantar. A ordem é cantar. Isso mesmo, Léo, obrigado. Outra coisa que você percebe aí nessa música, nesse texto que nós lemos, é a ideia de ser cheio da palavra de Deus. Lembra? Diz, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Você vai cantar, louvar, fazer tudo isso a partir do momento em que você tem a palavra habitando em vós. Não dá para cantar sem a palavra. Por isso é importante cantar coisas literais da própria palavra, que é o que nós fazemos quando cantamos um salmo, quando cantamos alguns textos bíblicos. Você está externalizando exatamente o quanto que a palavra está habitando ricamente entre nós aqui. Então vamos cantar ela entre nós? E como que a gente faz isso também? Através das nossas composições. Assim como Maria faz uma composição, mas ela está cheia da palavra de Deus. Você pega aquilo aí e você consegue vincular. Ela está dizendo isso por causa do Ana disso, por causa do Salmo disso. Então não é que você não possa. Estar cheio da palavra não é estar só com ela literalmente. Repetindo exatamente o que ela diz. É primordialmente isso, não é óbvio. Mas é também tudo aquilo que você canta, está cheio da palavra de Deus aí por detrás. É isso que fundamenta o seu canto. Porque nós estamos falando da música para o culto a Deus. É isso que vai edificar, é isso que vai consolar. Entra aqui o que o Léo falou. Por que tem poder naquilo que eu estou cantando para edificar alguém? Não pelo poder da palavra em si, mas porque eu estou cantando a palavra de Deus. Estou cantando uma verdade que Deus disse que é. E alguém que está ouvindo eu aqui do meu lado, ele pode ser grandemente abençoado, porque essa palavra de Deus está sendo entoada. Por isso que é um fracasso quando igrejas estão cantando coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. É um desperdício de tempo. É um desperdício de tudo. A gente viu lá que Moisés, já dava ênfase à doutrina, goteja sobre mim a tua doutrina e tudo mais. Perceba que a música aqui também expressa domínio em vez de descontrole. Em Efésios diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, fazendo isso e cantando. Ele está contrapondo. Alguém embriagado pelo vinho, ele não tem domínio de si. Ele está embriagado. Ele fica emocional, e para lá, e está fora de si. Depois diz, nossa, que vergonha que eu fiz, eu não sabia o que eu estava fazendo, aquela coisa toda. Exatamente esse é o contrário, dizendo, o contrário de ser embriagado, é você ser controlado pelo Espírito Santo. Então a música, ela não é um elemento no culto de descontrole.
Não é aquele momento que a música vai servir para a gente tirar a capacidade de controlar quem nós somos e nos entregar. Não. O contraponto em Efésios é exatamente um lugar onde você está dominado pelo Espírito. E você faz isso louvando ao Senhor. Porque a música mexe com as nossas emoções e a nossa emoção está sendo conduzida para Deus sob controle do Espírito Santo. Não é uma catarse emocional. É muito comum as pessoas dizerem, para fazer alguma coisa, se você põe determinada música, a pessoa reage de um jeito. Porque a música influencia. A gente precisa lembrar que música, nesse contexto, está ligado a domínio próprio, né? Expressa múltiplos objetivos, louvor, gratidão, encorajamento, ensino. Naquele texto ele diz isso, louvando o Senhor, agradecendo, rendendo graças, edificando uns aos outros, consolando uns aos outros, né? Então essa diversidade que a música faz. E às vezes a gente absolutiza uma coisa. Tem gente que diz, não, a música só pode ser falada direto a Deus. Está errado. Porque a Bíblia diz que a gente consola uns aos outros com a música no culto ao Senhor. Mas sempre quando eu falo com o outro, é a partir daquilo que Deus é. De forma breve, eu vou tentar citar essas questões aqui, e qualquer coisa eu volto, se der tempo, na nossa aula, ou se não, a gente fecha, se não houver muita dúvida. A música, então, quais são, diante de tudo que a gente falou, alguns pontos que a gente pode vincular. A música deve ser mais objetiva do que subjetiva. O que significa isso? A música deve falar mais daquilo que Deus fez, do que daquilo que eu faço para com Deus. Eu estou usando a palavra mais, porque não é que não pode. Existem salmos que você vai ver as expressões da alma. Eu estou abatido, eu estou isso, eu estou aquilo outro, eu estou. E há lugar para isso, pode ter música assim. Mas é principalmente aquilo que Deus fez. Porque a música não vai consolar o outro, não vai edificar o outro. O que vai edificar o outro não é a minha experiência. Não é o fato de eu dizer, eu quero tanto louvar. É o fato de eu dizer que Deus quer ser louvado. Então a música na letra precisaria ser mais voltada para atos objetivos do que para com sentimentos. Me derramar, fazer eu fazer. Tá, o que você está passando? É só coisa subjetiva, aquilo que você quer fazer. Não estou dizendo que é errado, tá? Tem espaço para isso. Mas existe algo maior, algo objetivo, que é isso que tem que ser ensinado, o que Moisés está dizendo para o povo. Moisés não diz, olha, canta para o povo dizendo, Moisés entristeceu, porque... Não, ele está dizendo, canta para o povo o que Deus fez. Deus abriu o mar, é isso que o povo precisa saber. Então é isso que o povo precisa saber na próxima geração, não o que nós sentimos em relação a Deus, principalmente o que Deus fez para nós, fez em nós, fez através do tempo. Então eu estou usando a palavra mais, tá? Não é que não possa ter o aspecto subjetivo, tem, mas é mais objetivo do que subjetivo. Subjetivo é sentimentos, objetivos são fatos. São fatos. Agora, qual música que a gente gosta mais? Subjetivas. Pastor. A gente gosta mais de músicas subjetivas. Mas o que a gente precisa é de coisas objetivas daquilo que Deus fez. A música deve ser aglutinadora de geração. Se a gente está cantando uns aos outros, falando uns aos outros, a música não é o que eu gosto de ser, não é o meu ritmo musical. É o que unifica gerações. É o que está sendo cantado para o outro na dimensão diante de Deus. É isso que torna unido o povo. Então percebe essa ideia de música que aglutina a geração. Lembra de Ezequias? Ezequias é bem tempo depois de Davi. E ele está cantando as coisas que Davi cantou. Passou geração e está sendo cantada. Por isso que a gente tem que ter isso nas nossas músicas. A gente tem que cantar a música que a igreja tem cantado ao longo do tempo. Não só, porque senão a gente não canta nenhuma música nova. Pode ter música nova, a igreja está viva, a igreja está produzindo. E as nossas músicas têm que estar vinculadas a isso. Então há uma música do Inário. Por que a gente está cantando uma música do Inário? Porque existe geração que cantou essa música. Há músicas que você canta, e você abrir na internet, você vai ver gente em outro país cantando. Castelo Forte, por exemplo, é uma. E tantas outras, né? São músicas que a igreja de Jesus Cristo canta. É mais do que a música que eu canto, entende? Que a minha igreja canta. É a igreja que a igreja canta. Eu não estou dizendo que não possa ter outras.
mas esse elemento aglutinador, se a gente quer passar de geração para geração os ensinamentos, a gente pega de uma geração e a gente passa para outra. Música está ligada a sentimentos. Quando a gente canta, por exemplo, Tu És Fiel, no ritmo em que ela foi composta, o ritmo é sagrado? Não é. Pode mudar? Pode, não há problema nenhum. Desde que seja para um ganho. Se não é mudar para uma novidade, simplesmente para romper uma tradição. Pessoas cantam Tu És Fiel há anos, com experiências. Alguns, quando cantam essa música, choram, porque viveram experiência de Deus sendo fiel a eles. Então é uma coisa linda de você aglutinar para a próxima. É o nosso Deus, nossos pais e o nosso Deus. Lembra, eu não estou dizendo que não possa ter música nova, a gente tem. Não há nada de errado nisso. Essas músicas novas que são boas, serão as músicas antigas da próxima geração. Essa é a ideia. Agora, se a gente é de descartar, então a igreja sempre está recomeçando do zero. E não é essa a perspectiva bíblica. É de um povo que passa para outra geração e continua avançando diante do Senhor. Então a música tem que ser a serviço da mensagem. A música a serviço do culto, né? Tem que ser uma música que o povo canta, é congregacional, não é uma apresentação. Não é a equipe de música, é a igreja. Se a gente disser, a nossa igreja não canta bem, a primeira pergunta é, explica melhor isso. Aí a pessoa normalmente vai falar de equipes. Quando deveria ser a fala do Léo lá. Poxa, a gente levanta e não canta. O maior erro está em nós não cantarmos. Esse é o objetivo maior. O canto é congregacional. A música deve ser fácil e edificante. Se é para a congregação cantar, tem que ser música que consiga cantar. Dependendo do tom que alguém canta a música, são só aqueles que são feras em música. Mas a música é para coletividade. Então vai ser músicas mais simples mesmo de ser tocada, de ser cantada. Porque o objetivo é outro. Não há nada de errado na beleza musical. Mas ela serve ao culto. O ponto é o culto. Música, né, ao longo da liturgia, como a gente trabalhou, já que ela serve vários propósitos, então música ao longo da liturgia. Olha o Calvino ouvindo música aí, ó. Tem uma frase de Calvino que diz assim: certamente que se pode, por um lado, o cântico ser acomodado à gravidade que convém à vista de Deus e dos anjos, se por outro lado concilia dignidade e graça aos atos sacros, é de muito valor para estimular os ânimos ao verdadeiro zelo e ardor no ato de orar. Contudo, impõe-se diligentemente guardar que os ouvidos não estejam mais atentos à melodia que a mente ao sentido espiritual das palavras. Portanto, aplicada esta moderação, não há dúvida nenhuma de que seja uma prática muito santa e muito sadia. Da mesma forma que, por outro lado, todos e quaisquer cantos que foram compostos apenas para o encanto e o deleite dos ouvidos, nem são compatíveis com a majestade da igreja, nem se pode entoá-los sem desagradar sobremaneira a Deus. Então o objetivo da música é o que precisa estar sempre em voga, tá bom? Eu corri muito nesse final para a gente poder fechar esse assunto, mas estou aberto aí para diálogos depois, e se for necessário volto um pouquinho nessa parte, há muitas implicações, né, dessas questões que a gente colocou. Vamos orar? Deus, obrigado porque cantar tem sido algo que o teu povo tem feito sob a orientação do Senhor ao longo dos anos. O Senhor se agrada de ouvir nós cantando, não por causa da beleza da nossa voz, mas por causa daquele que está cantando, nos representando, que é o teu Filho Jesus Cristo. Todos os nossos cultos, ó Deus, o teu Filho está aqui conosco, nos conduzindo também na área do cântico diante do Senhor. Por isso, ó Deus, continue nos ensinando a ter zelo pelo aquilo que cantamos, por aquilo que o teu Filho deve ouvir e cantar junto conosco. Nos ensine, ó Deus, a voltarmos os nossos olhos para as Escrituras como princípio norteador do nosso cantar. Mas que nós tenhamos não apenas o zelo de cantar corretamente, mas que nós tenhamos a intenção de cantar. E que nós, mesmos que não somos assim tão amantes de músicas ou tão habilidosos, possamos entender que é um elemento que está vinculado ao culto do Senhor. E que nós possamos cantar como ordem, atendendo à ordem do Senhor, e assim adorar a Ti e edificar o próximo. E obrigado, ó Deus, por tantas pessoas que já foram inclusive salvas ao ouvir o canto da igreja.
Obrigado por tantos corações quebrados que já foram reconstruídos através de uma música cantada. Por isso, ó Deus, nos ensine a amar este momento tão precioso e diversificá-lo dentro daquilo que o Senhor mesmo coloca para a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.